a mais um episódio da nossa série Solteirice e Identidade. Hoje estaremos a encerrar a série com as mulheres, onde nós estaremos a falar sobre solteirice, sobre as pressões da sociedade, da igreja, sobre o julgo desigual. E não teríamos como fechar com chave de ouro este último episódio da nossa série, se não trazendo uma pessoa especial, que já teve experiência com esta questão de solteirice, identidade, e queremos encerrar isso de uma forma, vamos dizer, muito edificante para cada um de nós. Então, eu queria dar as minhas boas-vindas à mãe Carla, à irmã Carla, que é uma pessoa muito especial para nós, e é um privilégio ter-te aqui no nosso podcast para encerrar com chave de ouro. Obrigada. E para aproveitarmos. Que me toca, né? Sim. Então, irmã Carla pode se apresentar para os nossos convidados. Ok. Bom, sou Carla Vissonat. Tenho 42 e 3, nunca sei ao certo, né? Parece que alguma coisa se perde. Sou casada, sou mãe de 3 meninas lindas. Uau. E sou serva do Senhor, né? Sou missionária, sirvo ao Senhor, junto ao meu esposo também. Amém. Então, é mais ou menos disso que eu posso dizer quem eu sou, né? Yeah. Amém. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigada. E nós queríamos iniciar esta última conversa da nossa série com as mulheres, falando um bocadinho sobre identidade, que é algo que tocamos nos outros podcasts, mas aqui queríamos tocar de uma forma um pouco mais profunda, né? Sim. Como nossa primeira pergunta, ou nosso primeiro ponto de conversa, é entendermos melhor sobre a nossa identidade como mulheres e como homens de Deus. Mas nesse episódio específico nós queremos falar da perspectiva de estarmos solteiros, né? Porque às vezes nós nos esquecemos de quem nós somos, porque nós queremos muito entrar no relacionamento e parece que até esquecemos daquilo que Deus disse sobre nós, daquilo que Ele diz que nós somos, e acabamos vendendo os nossos próprios valores, alienando por causa de uma coisa que é passageira, né? Então, eu queria saber da irmã Carla o quão importante é nós termos essa afirmação da nossa identidade em Deus, ou entendermos quem nós somos em Cristo. Ok, obrigada. Entender, né? Essa verdadeira identidade, mesmo no tempo da solteirice. Quer dizer, a nossa identidade ela não está baseada no nosso estado civil. Isso é importante, né? Não é por nós sermos solteiras ou casadas que define quem nós somos, né? Eu disse aqui, afirmei que era casada, significa que eu já passei pelo estado de solteirice, né? Já passei esse tempo de viver como solteira, né? Mas para eu entender esse tempo, eu tive que... Para eu entender essa verdadeira identidade, eu tive que perceber que a minha verdadeira identidade, na verdade, ela está na pessoa de Cristo, né? Não em mim mesma, não o que os outros dizem que eu sou, mas em quem Cristo é e quem Cristo diz que eu sou. Amém. Não é? E não foi um processo fácil, porque eu vinha de muitas... como se diz, confusões, né? De percepção de quem realmente eu era, mas me aprofundar em minha intimidade com Deus ajudou-me a perceber a minha verdadeira intimidade. Amém. Identidade, digo, né? E a palavra dele também, né? Você ter intimidade com a palavra dele ajuda a perceber quem você é na verdade, né? Então, eu entendi que eu era, primeiro, a imagem e semelhança dele, né? Amém. Eu entendi que eu era filha. Não era apenas uma criatura. Não era uma Carla Albrinho nessa altura por aí, né? Sim. A criatura era uma filha de Deus. Amém. Não é? Filha amada. Não qualquer filha, uma filha amada que tinha um valor. Então, eu tinha um valor. Então, a minha identidade foi afirmada
em Cristo. Amém. Então, é isso que eu posso dizer, né? Amém. A nossa verdadeira identidade está na pessoa de Cristo. Amém. Está neste relacionamento íntimo com Ele. Amém. Relacionamento íntimo com a sua palavra. Amém. Isso vai ajudar. Eu acho que isso é muito importante porque quando nós estamos solteiros, vamos dizer esse tempo, solteiros ou no tempo de espera, muitas vezes não gastamos esse tempo a conhecer mais de Jesus. Ou achamos que eu conheço o suficiente, mas depois tem um ponto que a irmã Carla esteve aqui a falar sobre eu conheço o meu valor, porque eu tenho intimidade com Deus, então conheço a minha identidade. Então, se eu conheço o meu valor, eu não vou entregar o meu coração para alguém que, vamos dizer, vai denegrir a minha imagem ou vai me colocar num estágio em que Jesus não permite, Jesus está a reprovar. E eu acho que talvez é isso que esteja a faltar hoje em dia em nós, os solteiros, uma confusão de identidade. Porque talvez isso não tornaria o processo de solteirice doloroso para algumas pessoas, porque algumas pessoas olham para esta fase da vida como se fosse uma fase muito dolorida, muito sofrida. E eu sei que também existem as pressões, né? Pressões da vida, as pressões na sociedade, a autopressão que nos faz querer correr para estar num relacionamento, apesar disso não ser saudável. E eu tenho uma curiosidade, sim, porque a irmã Carla já é casada há muitos anos. Quando a irmã Carla olha para trás e olha naquela fase os solteiros daquela fase e observa os solteiros de hoje, qual é a maior diferença que vem? Não sei se sente que... É uma pergunta, né? Não sei se percebe que há como se fosse... Não é urgência, mas uma ansiedade nos solteiros atuais de estar no relacionamento e antigamente não era assim. Como é que os solteiros se comportavam naquela época? Ok. Eu penso que tem algumas diferenças, não é? E a ansiedade, o sentimento de casar, todos nós tínhamos, né? Naquela altura. Acho que é uma coisa cultural que nos é incutida desde pequeninas, né? Que vocês são mulheres e vocês vão crescer e têm que casar. Então, nós já tínhamos esse desejo, essa ansiedade de nos casarmos, sim, não é? Mas, quando eu penso no meu processo, no meu tempo, né? Eu acho que as solteiras naquele tempo, nós procurávamos estarmos juntas, não andávamos assim sozinhas, né? Então, estávamos juntas, várias meninas, e nós tínhamos programas das meninas, tínhamos orações juntas, tínhamos jejuns, consagrações, né? Então, nós estávamos constantemente aos pés do Mestre. Amém. Aos pés do Mestre, né? Buscando estar próximo dele, não ficando a pensar muitas coisas, né? Talvez o meu contexto de solteirice seja um bocado diferente, porque nós vivíamos numa cidade pequena, não é? A nossa igreja era pequena e não tínhamos muita questão de mídia, muita exposição, sim, a coisas, né? Então, isso nos levava a sabermos esperar com mais cuidado, ou talvez era fácil identificar alguém, não sei. Hoje, as mulheres, eu penso que sim, estão preocupadas, não é? Não estou muito perto das jovens para saber de tudo, né? Estão preocupadas, que é normal, faz parte dessa coisa que Deus estampou no nosso coração, de querer casar, né? Mas eu penso, pode ser que seja errado, eu penso que a maioria ela está focalizada a estudar, a trabalhar, conquistar sua independência financeira hoje. Então, eu acho que eu vejo aí as diferenças, né? Não costumo ouvir muito do grupo das meninas, das mulheres que estão em jejum, fizeram isso. Tenho ouvido muito pouco. Talvez isso faça ver como uma pequena diferença que eu vejo, né? Como se tivessem, poderíamos dizer, como se tivessem outras ambições. E, sim, na verdade,
Pode parecer que é errado, mas talvez tenhamos deixado Deus um pouco de lado nos últimos tempos. E nós só queremos Ele quando nós achamos que é necessário, mesmo nesta fase, que é muito importante, porque a Bíblia diz que é nesta fase que nós deveríamos servir ao Senhor com todo o coração. Exato. E nem falamos somente do servir em atos de ação, mas a dedicação do coração, o coração Isso. quebrantado. Sim. Ele ser o alvo de tudo e esperar que essa área seja totalmente entregue a Deus e confiar plenamente no Senhor, né? Parece que agora nós mesmos queremos fazer um esforço para ser notadas, para serem, para que alguém nos observe, e não existe uma confiança plena no Senhor como um pai que guarda a sua filha. E eu acho que essa questão também é muito importante, né? Quando nós conhecemos nossa identidade, nós sabemos que nosso pai nos ama muito, nós sabemos que ele não vai nos permitir estar com alguém que vai nos desvalorizar e alguém que vai nos separar dele. Exato. Exatamente. Mas, infelizmente, nós também temos visto muito isso. Meninas que, não sei, por falta de atenção, por virem também de famílias que não estão muito saudáveis e não têm uma figura de paternidade que mostre o valor que elas têm, e também já vem com isso a questão de uma confusão de identidade, porque muitas delas são cristãs, mas ainda assim tem uma confusão de identidade. Sim. Tem a questão do pai biológico também, que não deu aquele amor. Afirmação. Como... Sim, então, talvez por causa disso, nós temos essa tendência em, se um homem aparece e nos dá um pouco de atenção, a menina já vai. Está. Exatamente. Que eu acho que é um pouco complexo. Olhando para a perspectiva bíblica e para a nossa vida, né? E para essa experiência como uma mulher mais adulta, como é que nós solteiras e também como é que os homens solteiros deveriam se comportar durante este tempo de espera, né? Do seu futuro amado, futura amada, durante este tempo de solteirice? Qual deveria ser a nossa posição? Eu penso que uma das primeiras posições é nós nos aproximarmos, né? Do Pai, de Deus, né? Daquele que nos dá a afirmação da nossa identidade. Depois eu penso que é a questão de nós aprendermos a santificar, né? A palavra, ela diz que como purificará o jovem, né? O seu coração, o seu caminho, né? É buscando a palavra, né? Então, a palavra vai ajudar a santificar. Eu penso que também nós podemos aprender e melhorar virtudes na nossa vida. Muita coisa que nós não sabemos, que precisamos aprender neste tempo. Para um tempo como este de solteirice, Deus nos deixou para aprendermos alguma coisa. Sim. Então, Ele ainda quer nos ensinar algo que ainda não está consolidado em nossa vida, né? Então, é um tempo de aprendizado, né? Para melhorar essas qualidades, essas virtudes. O outro é aquilo que a irmã Neima estava falando, né? De se doar para a obra, como diz, né? O nosso amado apóstolo Paulo, né? Que é a melhor coisa, né? O tempo da questão, quando a pessoa está sozinha, né? A pessoa dá toda a sua vida para o Senhor. Sim. Porque quando chegar o tempo de casar, a sua vida, seu coração, ele volta, né? Para Deus. Então, devemos nos procurar estar próximos às coisas do Senhor. Né? Então, nos doando para a obra, estando ali com toda a intensidade, fazendo essas coisas. E a outra coisa que eu vejo é também desfrutarmos. Sim. Não ficarmos naquela coisa, eu sou solteira e não sei o quê. Vamos desfrutar essa solteirice. Hoje eu sou casada e sei o quanto foi bom ter estado como solteira e quantas coisas eu pude fazer que hoje não posso fazer, né? Não é? Então, desfrute esse seu tempo de solteirice, né? Viaje, conheça coisas, aprenda as coisas, faça as coisas, né, com liberdade, com leveza, não é? Porque quando a pessoa é casada, o nível é outro, o patamar, as exigências são outras. Né? Então, eu penso que é dessa forma, né, que podemos
esperar. Amém. Eu queria muito ouvir a experiência da mãe Carla sobre como foi cortejada pelo professor Francisco. Sim, porque a irmã estava solteira, como é que foi esse processo até, vamos dizer, aceitá-lo como alguém para dividir a sua vida? Porque eu acho que é uma coisa muito importante quando nós estamos no tempo de espera, a entregar toda a nossa vida ao Senhor, mas também a analisar os aspectos importantes, perdão, sobre com quem nós vamos dividir a nossa vida. Como é que foi esse processo na transição de estar solteira? Como é que ele te encontrou na solteirice? Ok. Sim. Foi um processo, né? Foi bom para mim. Eu acho que foi algo natural, né? Como ele me encontrou. Ele me encontrou na casa do Senhor, né? Nós nos conhecemos na casa do Senhor, não é? E a gente começou sendo amigos, não é? Tudo começou com amizade, não é? Não foi aquela coisa de pá, né? Ir direto, viu? Sim. Aí uma coisa, não. Ele chegou de uma viagem missionária, né? E viu uma pessoa nova, né? E pronto, acho que os olhares bateram, eu também vi uma nova pessoa, né? Mas ficamos por aí, somos irmãos, vamos caminhar. Então nós ficamos amigos, olha, nós conversávamos de tudo. Uau. De tudo mesmo, né? Tratávamos disso, mas eu, no meu interior, eu nunca pensei que eu pudesse ficar com ele, né? Eu tinha outras aspirações para marido, né? Tinha outras coisas que eu tinha apontado que eu queria num marido, né? Num esposo, né? E eu não via nele isso. E ele também. Ele tinha também outros ideais, né? Mas nós fomos caminhando juntos, fomos conversando, sempre juntos, e começamos a sentir que não, a gente está se aproximar. Aí eu comecei a ir um bocadinho para trás e pensar, o que está a passar? Estamos sempre juntos, né? Estamos constantemente juntos em algum programa, estamos ali, não sei quando, o que é que se passa? Eu lembro que minha avó, né, ela viu e disse, o irmão Francisco está acompanhado, está sempre aqui em casa, agora o que é que se passa? Não se passa nada, é meu irmão, é um amigo, né? Então, a minha avó, ela logo percebeu. Mas eu também tinha outros jovens que estavam ali. Então, ela começou dizendo para mim, cuidado, eu não gosto daquele jovem. Eu gosto do irmão Francisco. Irmão Francisco, sim. Então, ela começou como que trazendo um despertamento para mim. Okay. Não é? Porque eu não estava fixada, na verdade, na pessoa dele. Aí, eu lembro que ele fez uma viagem e eu comecei a comunicar com ele naquele tempo com e-mail, né? Porque não tinha valores para ligar, porque ele estava fora do país. Uau. E aí nós fomos comunicando, trocando ideias e não sei quanto, e começou a ter uma saudade, né? Eu estou com saudade desse irmão, né? O que é que se passa? Vamos esperar, vamos ver. Aí ele voltou e ele veio para mim. Ele disse, olha, que ele sentia uma amizade especial comigo, né? Mas ele sentia que não era o tempo. Eu disse, olha, eu também comecei a sentir essa amizade especial, mas eu tenho ainda muitas questões, muitas dúvidas, e acho que não é o tempo. Uau. Não é? E demos um tempo. E ficamos, passou-se lá um tempo. Depois ele já vem e diz para mim, ele já se sentiu preparado. Uau. Não é? No tempo dele ele já estava preparado. Eu acho que agora já dá, né? Então ele foi para mim e pediu-me para namorar, não é? A coisa que eu lhe disse, olha, eu não sei qual é a resposta que eu posso te dar agora. Eu preciso de tempo com o Pai. Para eu orar e para eu ouvir do Pai o que ele acha disso, né? Eu gostei muito disso. Eu falei assim, sabe? Foram 6 meses eu orando. Meu Deus. 6 meses. Para uma pessoa que já era minha amiga, que gostávamos, né? Que eu tinha já um sentimento, mas eu estava 6 meses ali com o pai, você precisa, porque eu não sei se é isso mesmo, não sei se é alguma pressão que eu estou tendo, sentindo, né? E Deus, ele começou a ministrar para mim, Deus começou a falar comigo que
ele precisava trabalhar em mim. Uau. Por isso ele estava a dar esse tempo longo, não é para trabalhar coisas na minha vida, né? E tratar comigo, afirmar, mas ele confirmou que era o Francisco, né? Uau. Então o pai mostrou-me claramente para mim, né? Ele deu um texto bíblico, né? Aquele, quando ungem o Davi como rei, quando o profeta Saul vai ungir Davi como rei, né? Então, o Samuel, ele começou buscando vários, né? Ele estava olhando pela aparência, né? Aí ele via um alto, ruivo, né? Ele ficou... Mas o pai sabia exatamente o que ele estava falando comigo, porque eu queria um alto, um não sei o quê. E eu olhava, né? Mesmo que eu gostava mais, eu dizia, mas Deus... Né? Então, Deus, quando foi ungido Davi, né? Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém. Não é? Para ser rei. Então, Deus trouxe Francisco para a minha vida como um homem segundo o coração de Deus. Uau. Para ser o rei da minha vida, né? Então, foi essa palavra que eu recebi. Porque realmente eu estava olhando para as aparências. Uau. Eu estava olhando para as coisas externas. Mas Deus, ele vê os corações. Então, ele me conhecia e sabia quem eu precisava ao meu lado. Amém. Então, depois desse tempo de eu entender e de saber que o Pai estava comigo e de me sentir segura na decisão que eu ia tomar a seguir, eu aceitei. Aí nós ficamos já os dois sem saber o que fazer nesse processo do cortejo. E agora, como é que é relacionamento cristão? Não é? Como é que é? Não é? Como é que nós vamos nos comportar daqui para frente? Então, nós tivemos que falar com o pai, tivemos que ler, tivemos que procurar para entender e saber. Sim. Tivemos que definir como seria o nosso relacionamento cortejo. Então, ele era aquela pessoa que nos ligava, ficávamos horas falando. Existia aquelas chamadas da madrugada, né? Que era de borla. De borla. Então, nós conversávamos. A conversa era tanta que não acabava. Meu Deus. Sabe, quando nós nos acompanhávamos, né? Estamos a sair da igreja, né? Ele acompanhava. Eu chegava a casa, minha casa era a primeira. Eu dizia, vou te acompanhar um bocado. Aí eu acompanhava ele um bocado. Depois a gente não, agora eu vou te acompanhar. Então, era assim. A gente já não queria nos desgrudar, né? Então, ele também era pessoa, né, de presentear, não é? Apesar de não ter muito, mas foram coisas simples, né, que ele trouxe para mim, para me oferecer, né? Ele levou-me também alguns momentos para passear, né? Então, foi um processo bom. Foi um processo bom porque estávamos conectados. Acho que estávamos no tempo certo. Amém. Estávamos no momento certo, né? De nos conhecermos, de aprofundarmos o nosso relacionamento. Então, foi mais ou menos assim, não? Eu gostei muito de muitos pontos que a irmã Carla foi tocando ao longo do seu testemunho. Um deles é quando disse que o professor Francisco veio se declarar e ainda assim ele sabia que não é o tempo certo. Eu acho esse aspecto muito importante. O fato de ele ter sentido que não era o tempo e ainda assim ter partilhado isso. Porque tem pessoas que sabem que não é o tempo e ainda assim vão. E entram em relacionamentos no tempo errado e torna-se uma coisa pesada. E não é bom, porque não é o tempo certo. Sim. Então, irmãos, por favor... Tempo certo. Sim, eu acho que o tempo certo é muito importante. Muito importante. E enquanto também ouvia, eu me recordava dessa questão de também o quão importante é nos comunicarmos com Deus sobre o que nós sentimos, de quem que nós gostamos. Porque queremos desmistificar essa ideia de deixar Deus de lado nessa área, mas também pensamos que Deus vai escolher. Mas como um pai que ouve, ele procura te dizer o quê? Eu acho que não. Este aqui, não, filha. Então, quando nós somos obedientes, nós estamos conectados. Sim, nós temos... Eu consigo ver a confiança que a irmã Carla teve em Deus, em ouvir ela dizer, não, é o momento certo. Então, espera. E durante esses meses em que não deu uma resposta clara, Deus estava trabalhando no seu coração. E eu acho que falta-nos muito essa parte de nos permitirmos ser trabalhados
Sim, lembrei-me agora, assim, eu dei esse tempo, eu pude separar assim para trabalhar a minha identidade. Uau. Não é? Então, Deus estava trabalhando feridas em mim. Feridas de quê? De relacionamentos passados, de Uau. namoros passados. Uau. Não é? Então, não era a minha primeira vez namorando, infelizmente. Sim. Não é? Infelizmente, Francisco não foi, né? Sim, o primeiro namorado. relacionamento. Então, Deus tinha que trabalhar. Uau. Tinha que limpar essas feridas. Elas trouxeram muita dor. Então, Deus estava trabalhando aí, afirmando a minha identidade, não é? Porque nos relacionamentos passados, né? A minha identidade estava em outra coisa que não era quem eu sou, na verdade. Não era Cristo, né? Em mim, não é? E também, eu acho que Neima falou essa questão de entendermos paternidade, maternidade, esses traumas que temos na família. Então, eu também tive os meus traumas na família sobre a questão de casamento, sobre a questão de constituir família, né? Então, eu achava que era um empreendimento furado, não é? Não valia a pena. Eu olhei para, virava assim, mas esse casamento, isso acho que não vale a pena, né? Não. Virava assim, mas casamento é isso, né? Então, nós não temos modelos saudáveis. Então, eu tinha esses traumas que estavam ali, não é? Então, muitas das vezes, se a pessoa não se dá esse tempo de tratar esses traumas, você repete o ciclo. Exatamente. Você vai, aquilo mesmo que você sabe que você não quer, que não achou, mas você repete o ciclo. Você não se deu tempo com Deus de tratar Das isso. feridas. Yeah. Curar esses traumas, né? Então, eu tinha isso. Então, esse tempo serviu para... E não só para também melhorar a minha intimidade com Deus, não é? Esse tempo serviu para eu perceber que Deus, Ele tem o melhor para mim. Então, que Deus, Ele ia me mostrar o melhor, não é? Mesmo que eu tinha ali os meus ideais, não é? Deus, Ele mostrou o melhor. Então, hoje, 16 anos de casada, naquilo que eu sou, como Carla, se não fosse Deus me mostrando o filho certo para mim, não sei o que seria, não é? Uau. Então, Deus mostrou a pessoa certa, queria conseguir, né, estar comigo, estamos aqui juntos, caminhando em direção, né, Amém. a um crescimento com Deus, né? Então, Ele tem me ajudado a crescer, mas não me põe para baixo. Ele me ajuda a crescer e a ter o melhor de mim, né? Amém. A entender também. Às vezes, quando eu não entendo o que o pai está a falar, Ele me ajuda a perceber o que o pai está a falar para mim, né? Uau. Então, Isto é muito profundo, muito profundo. E ainda, olhando para esta questão, eu queria fazer esta pergunta, por acaso fiz esta pergunta anteriormente. sim. Como é que nós, mulheres, podemos nos comportar em casos em que eu estou interessado no irmão, Isso. né? E vejo que o irmão parece... Porque nem sempre os irmãos estão claros, principalmente nos últimos tempos, que é uma coisa um pouco assim, né? E eu tenho um interesse pelo irmão. Como é que eu devo me posicionar? E como é que eu posso também mostrar o interesse sem parecer atirada, sem me atirar? Né? É complicado. Eu acho que os irmãos, eles têm alguma dificuldade, né, de chegar para mostrar esse interesse. Eu achei interessante o Francisco, que ele chegou como que marcou o território dele, né? Ele disse, eu tenho interesse, não é? De uma amizade especial, não é? E pronto, e depois ficamos, não é? Então, eu já sabia, já tinha inventado, afinal, sim. Porque, sabe por quê? Porque aquele tempo tinha muitas meninas também interessadas nele. Uau. E quando viram nossa aproximação, algumas começaram a vir para mim, né? Mas ele já olhou para mim, não sei o quê. Não... Mas ele falou alguma coisa consigo? Não. Né? Então, se nós pensamos assim, Neima, o que você está dizendo, você tem esse sentimento como mulher e vê
Olha, eu já me fizeram essa pergunta e eu não sei, né? Eu penso que se tu conheces o teu valor, tu não vais te atirar. Eu não me atiraria, não é? Eu ficaria no meu canto, Uau. no meu lugar e procuraria ser eu, Uau. não é? Uau. Porque a tendência é você procurar ser qualquer coisa para chamar a atenção. Atenção. Eu procuraria ser eu. Eu com Deus. Então eu falaria ao Pai. Uau. Na minha intimidade, meu relacionamento com o Pai, eu falaria, Pai, eu tenho, né? Me ajuda a perceber se aquele moço, né? Yeah. Tem como ele dar algum sinal, me dizer qualquer coisa, né? Então, para as mulheres é um bocado difícil eu dizer Sim. para mim, né? Sim. Eu acho que eu, né? Mas pode ser que eu. hoje as coisas estão mudadas, né? Pode ser, né? Sim. Mas Há casos, né, em que as mulheres têm essa coragem, podem ir, mas eu não penso assim, né? Sim. E eu acho que isso é mais saudável, nós sermos nós mesmos. E eu estava aqui a rir porque no último episódio foi exatamente essa resposta que as irmãs disseram. E isso é muito bom, porque eu acho que preserva o nosso coração também. Também para não nos expormos demais e depois também nos ferirmos, porque tem vezes que o fato de nós irmos atrás das pessoas acaba causando uma impressão errada sobre nós mesmos e ficamos com o testemunho manchado. Mas, e os homens? A irmã Carla também já falou, os homens têm muita dificuldade. Por favor, fale aos homens, irmã Carla. Eles têm dificuldades, né, de chegar. Eu penso que eles ficam também com medo, com receio de ouvir um não. De aquela pessoa não dizer aquilo que eles gostariam de ouvir e não gostar dela. Agora passou isso em minha mente, né? Tem um irmão que ele era muito meu amigo e essa irmã também era muito mais, eu era mais amiga dele, né? Então ele compartilhou comigo. Ele disse, olha, eu gosto da irmã fulana, né? Mas eu não sei se ela vai gostar de mim. Não sei como é que eu posso chegar a ela. Então eu disse, ok, tudo bem, eu já ouvi, não falei nada naquele primeiro momento aqui, eu fui para ela, né? Fui para ela e eu comecei a buscar ouvir o coração dela. Não é? Então, e o que tu pensas de relacionamento, né? Eu não fui direto assim, o que tu pensas de relacionamento, o que pensas? Eu gostaria de não sei quanto, não sei. Tudo o oposto daquele irmão. Eu disse, oh, Jesus, agora como é que isso vai dar? Não é? E eu voltei para ele e eu disse, olha, fica tranquilo, não precisas te apressar. Deus tem o tempo certo, né? Mas eu só vejo vocês os dois. Eu estou a ver vocês unidos. Eu tive aquele sentimento, né? Sim. Eu estou a ver, mas eu acho que ela precisa de um bocadinho do tempo. Uau. Não é? Então, é como se eu fosse uma mediadora ali. Entre eles. Né? Entre eles, né? Depois de um tempo eu volto para ela. Eu disse, mas o que achas do irmão fulano? Ele é um bom menino, né? É uma pessoa centrada, uma pessoa que ama a Deus. Eu comecei a mostrar as qualidades dele. Ele está ali no serviço do Senhor. Olha, ele está estudando, está se formando. Fui mostrando, né, todos os pontos positivos dele. Ela disse, mas o look. Essa coisa do look, né? Mata. O look. Gosta. Olha, eu quero uma boa vida, não sei quanto. Isso também é outra preocupação das meninas, porque nós olhamos aquele momento para o homem. Este irmão não tem nada, não parece com nada. O look é para não sei o quê. Eu disse, tá bem. Aí eu fui, né? E conversava com ele, calma. E anos depois, né? Eu disse, continua a orar, né? Continua a orar. Mas eu estou a ver você. É que eu estou a ver vocês. Eu sempre dizia isso para ele, né? Estava muito apaixonado. Sim. Ele veio estudar, ele veio aqui para a faculdade, veio formar-se como médico e de repente ela também veio. Mas é que eles eram muito amigos. Uau. Mas ela não estava nem aí para ele e não queria ver isso. Mas só depois que ele veio para aqui para a faculdade, levou esse tempo ela longe dele, né? Depois de um ano ou dois, ela também veio, né? Aí juntos na mesma igreja, né? Juntos, ela começou a perceber. Uau. E aí ele falou, porque ele entendeu que tinha chegado o tempo de falar para ela, né? Uau. Então,
Precisam falar. Precisam falar e às vezes precisam dessas pessoas, talvez pessoas que vão ajudar você a ter essa percepção, né? Sim. De será que é um momento, será que eu posso falar agora para a irmã? Sim. E eu acho que aí é onde entra também a importância de ter amigos saudáveis. Exatamente. Saudáveis, não é amigos, amigos saudáveis. Sim. Porque são eles que nos colocam com os pés no chão, na realidade, não aqueles que nos empurram para coisas que não têm nada a ver. Exatamente. Então, o quão importante, e isso me fez lembrar dos amigos do homem que foi levado pelo teto e por causa do poço de água, né? E ele não conseguiria fazer isso sozinho. Os amigos que carregaram ele e colocaram ele ali quando o anjo estava a agitar as águas. E eu fico maravilhada no poder que há nas pessoas que estão ao nosso redor, mas que também têm Jesus. Como elas podem nos direcionar para aquilo que está no coração de Deus, quando nós não conseguimos ver. Sim. Então, eu acho que essa questão de ter amigos saudáveis, de novo, amigos saudáveis, não amigos que nos dizem o que nós queremos. Sim, mas que agora não faz isso. Isto está errado, estás a comportar-te de uma forma errada. Isso. Este relacionamento, aqui, faz isto. Eu acho que é uma coisa que nós acabamos perdendo, né, ao longo do tempo. Eu penso que nós nos tornamos tão individuais, tão donas de nós mesmas, né? Que eu consigo, eu sei, eu posso, e os outros, né, não interessam. Mas se Deus nos pôs num corpo, não significa que é para nos ajudarmos mutuamente, é para crescermos, para irmos avante. Então, essas amizades nos ajudam a perceber, nos ajudam a ouvir Deus. Por exemplo, para Francisco entender que não era o tempo. Ele já estava, mas para ele entender que não era o tempo, foi o discipulador dele, né? Quando ele compartilhou o interesse na minha pessoa, não é? Então, o discipulador dele disse, não, Francisco, sei que a tua idade está aí, né? E você já está com a flor da pele, né? Mas não é o tempo. Eu estou sentindo, né? No momento que eles oravam, não sei quando, porque a oração faz parte, né? Então, não é só você dizer, não é o tempo. Não. O discipulador dele, ele orou com Francisco, ouviu Francisco, orou com ele, né? E sentiu da parte de Deus que não é o tempo. Para você primeiro, né? Porque você não entra e não sai em viagens e começar um relacionamento assim, onde não há estabilidade, não há, né? Não vale a pena. Sim. Mas sinto que talvez alguma coisa também com ela, né? Talvez porque o irmão saiba que eu era muito nova ali, né? Na comunidade, né? Então, talvez ele tenha tido essa percepção. Acho que ela precisa um bocadinho mais de tempo para... Mas era Deus falando, porque realmente eu precisava. Né? Então, são esses amigos saudáveis que Deus coloca, que nós devemos buscar, né? E precisamos muito de ter isso, né, em conta quando nós estamos no corpo de Cristo de novo. Acho que é muito fácil nós nos associarmos às pessoas, mesmo dentro da igreja, que só nos dizem o que nós gostamos de ouvir. Mas quando temos amigos que nos repreendem, nos aconselham, não somente as coisas boas, mas nos dão um puxão de orelhas, ficamos um pouco para trás, tipo, não, porque ela está a fazer isso comigo, ou ele. E muitas vezes Deus usa essas pessoas para nos colocar no centro, para recalibrar o nosso coração ou nos colocar de volta no caminho certo, né? Sim. Acho que é uma das questões que é muito importante. E eu tenho uma outra questão que eu perguntaria se a irmã Carla tem filhas, né? Tem. Se daqui a alguns anos, quando elas forem mais velhas, não agora, mas quando as suas filhas viessem com estas questões, né? Hoje, infelizmente, não temos todas as mães cristãs, mas nós temos discipuladora e temos amigos. Sim. E se elas viessem e mostrassem, mãe, eu tenho interesse em fulano de X, e a irmã Carla tivesse essa possibilidade de ter informações, que também é muito importante, sobre o caráter das pessoas, quais seriam, vamos dizer, os red flags que a irmã Carla deixaria claro que essas pessoas não estão prontas para entrar num relacionamento com a minha filha? Quais são os fatores indiscutíveis, inegociáveis? Vamos dizer, como mãe que estaria a aconselhar? Não estamos a dizer que todos talvez vão olhar, mas conselhos saudáveis, de uma pessoa que já é experiente e tem filhas, né? E eu acho que existe uma propriedade quando nós temos filhas e nós queremos que estejam com pessoas que realmente
são de Deus, quais são os pontos que a irmã Carla estaria a ensinar para as suas filhas que são inegociáveis ao escolhermos alguém para dividir a vida? Ainda me falta, né, um tempinho para eu chegar nessa fase, né? Mas se eu paro e penso, né, nas minhas filhas, o que eu diria a elas se elas chegassem, né? Eu primeiro ia ficar contente que elas chegaram para mim, quer dizer, que elas estão confiando em mim, não é? E estão a abrir seu coração para mim. Isso seria muita alegria para mim, né? Porque, infelizmente, a maior parte de nós não consegue se abrir com a mãe. Não é? Então, se as minhas filhas chegarem para mim, eu vou ficar muito feliz, não é? Vou ficar grata a Deus que vai me dar essa oportunidade de dizer qualquer coisa. Sim. Né? Mas não qualquer coisa, né? Então, se ela me mostra uma pessoa específica, eu vou procurar saber quem ele é, não é? É alguém que teme a Deus? Não é? Esse é um requisito fundamental. Sim. Que teme a Deus, né? Que ame ao Senhor, acima de tudo, né? Como é a sua família? É muito importante você saber de que família essa pessoa vem, a conjuntura familiar, porque de onde nós viemos, ele vai contar lá à frente, né? E quais são, né, as aspirações desse jovem? Né? O que ele quer ser, o que faz, como é que ele é quando eles estão fazendo isso, aquilo, né? Se ele respeita a mãe, não é? Se ele respeita a mãe, isso é muito importante. Porque se ele respeitar a mãe, ele vai respeitar a ela, né? E eu penso que, por enquanto, eu vejo essas coisas, né? Sim. Uau. Porque eu acho que também muitas vezes nós não temos essa possibilidade de ter uma mãe para fazer essas perguntas, ou para dizer essas coisas, ou para receber esses conselhos. Então, procuramos pessoas de fora, ou nós tomamos a decisão de forma pessoal, que também pode ser um risco muito grande para cairmos em armadilhas de pessoas que parecem que são crentes, mas no fundo não são crentes. E também ainda indo para esta questão de julgo desigual, qual é a causa que a irmã Carla acha que nós temos um número crescente de pessoas a entrarem em relacionamentos de julgos desiguais, que não são saudáveis? E qual é o conselho que deixaria para estas pessoas, tanto para homens como para mulheres, né? Porque a irmã esteve aqui a falar, por exemplo, da questão da aparência, que nós olhamos muito para a aparência. Eu acho que os homens costumam ser mais visuais e as mulheres são mais sentimentais. Em casos de se eu dou um bocadinho de atenção para uma mulher, ela com muita facilidade, ela se apega àquela pessoa e talvez fique a pensar que é o homem ideal. Talvez temos aspirações erradas de ser um pregador, prega bem, aquelas coisas externas e não necessariamente algo interno, fruto do Espírito Santo, a comunhão com Deus, mas porque ele prega, porque ele profetiza. Eu acho que é a pessoa ideal e no final damos-nos com a cabeça no muro, né? Que é o que muitas vezes nós temos visto, depois casamentos estranhos, depois divórcios, depois uma outra família que está a ser mal estruturada, outras feridas e aí por diante. Acho que é melhor repetir essa pergunta. Ficou muita coisa. Sim, eu estava a perguntar, na perspectiva da irmã Carla, qual é que seria a causa de nós termos vários relacionamentos em julgos desiguais? Por que os homens e as mulheres atualmente, principalmente nessa nossa geração, estão literalmente a entrar em relacionamentos que muitas vezes são desaprovados por Deus? E mesmo nós conseguimos ver de fora que são desaprovados. E acabam fazendo o namoro missionário, evangelístico, porque querem mudar a pessoa. Acham que estando no relacionamento, não é fora, estando no relacionamento, a pessoa vai mudar. Eu não sei o que é que se passa, né, na cabeça das pessoas, mas essa é a questão. Sim. Tens toda a razão quando dizes que a maior parte está buscando um jugo desigual. Eu acho que essa questão da estabilidade financeira, essa questão do olhar pela aparência, não é?
essa questão de não estar atento, né? Sim. A coisas visíveis. Só porque você quer preencher essa lacuna que a maioria está casando, a maioria tem alguém que está relacionado. Eu não posso ser essa pessoa que está fora desse contexto, né? Sim. Então, por isso vão... Mas eu acho que escolha mesmo. Eu acho que as pessoas escolhem, porque as pessoas não se deixaram ser tratadas, Sim. ou as pessoas não buscaram conselhos, né? Buscar entendimento e aprender melhor. Sim. Acho que também tem faltado um ensino desmistificado, né? Na igreja sobre essa questão do relacionamento, né? Acho que nós, como igreja, temos falhado, né? O próprio indivíduo também, porque a pessoa quando quer, né, fazer a vontade de Deus, quer estar alinhado naquilo que são os princípios, os padrões de Deus, a pessoa também vai à busca. É verdade. Vai, né? Mesmo que se a outra parte que está como autoridade para ensinar, para orientar uma coisa, você vai. Sim, procura saber mais. Procura saber, procura se inteirar, procura entender. Então, eu acho que são esses vários fatores. Penso, né? E nós queremos, talvez só trazer de novo, vamos bater sempre nessa tecla. Na mesma tecla. Sim, porque nós achamos que não é saudável. E o Senhor já nos mostra na palavra dele, já nós vimos vários casos na Bíblia. O principal, acho que todos conhecem, são Sansão e Dalila. Sim. E acho que é muito importante nós guardarmos no nosso coração e não simplesmente andar por aquilo que os nossos olhos veem, pelos nossos próprios desejos, pela comparação, pressão. Um amigo está a casar e tu também acontece dentro da igreja, né? Então, olha que esses dias está a casar muito, né? Na nossa comunidade. Sim. Está a casar Sim. muito. E algumas pessoas se autopressionam ou recebem a pressão de outras pessoas que estão casadas ou acabaram de casar. E é errado, né? Eu, em particular, agora, eu que estava a perceber, é muito fácil nós falarmos das pessoas que estão a receber pressão, mas acho que também queria me dirigir às pessoas que estão a pressionar outras pessoas, né? E eu acho que antes de casares, tu também já estiveste solteiro. E se tu estivesse solteiro, já sabes e passaste por uma pressão de outras pessoas. E não é bom. Não é bom porque, às vezes, nas brincadeiras, tem algumas coisas que nós conseguimos levar nas brincadeiras, mas tem vezes que nós não temos ideia da pressão que nós estamos a fazer para outra pessoa só porque eu estou casada. Então, nós temos que ter um bocadinho de cuidado e deveríamos ser nós a encorajar estas pessoas que estão solteiras a usufruírem, como a irmã Carla disse, deste tempo, desta solteirice. Orem por estes irmãos, deem bons conselhos. Não. E falta tu. Porque gostam muito de dizer essas coisas. Faltas tu. E ainda não casaste. E tens um problema. E depois a pessoa também fica pensando, tipo, realmente acho que eu tenho um problema. Não tens problema. Só precisas ficar naquele tempo, aproveitar o tempo com Jesus, preparar-se para ser uma mulher casada, todas estas virtudes, né? Cultivar tudo isso dentro de si mesmo. Então, é muito importante para as pessoas também, irmãos da igreja, não andem a pressionar os outros irmãos, nem as irmãs também. A comparação acho que também é uma coisa muito forte, né? Queremos nos comparar com outras irmãs que casaram porque ela casou muito cedo. Eu já estou nos 29, 30, ainda não casei. Será? Acho que é muito importante nós também descansarmos em Deus. É muito importante descansarmos em Deus. E um outro ponto, antes de saltarmos para a nossa última questão do dia, é em tudo que a irmã Carla viveu, né? Desde a solteirice, principalmente nessa fase, até ter sido cortejada, existe algo que gostaria de ter sido ensinada naquele tempo e não foi ensinada sobre esta fase? Eu estava a discutir esse ponto até com Francisco, né? Porque o que eu gostaria de ter sido ensinada, né? Eu penso, algumas questões, a não ser a maioria das questões que eu gostaria de ter sido ensinada, eu tive que ir à busca para aprender. Então, hoje, parando e pensando assim, eu fui à busca de quase tudo. Mas uma que eu concordo bastante é sobre a questão da área sexual. Não é? Se me tivessem falado mais sobre a
a área sexual, Yeah. teria me ajudado em algumas A questões. pureza, a Sim, santidade exatamente. durante este tempo. Exatamente. Yeah. Então, acho que essa é uma área que, como igreja, nós pouco, né, Falamos, mexemos. sim. Temos um tabu, temos um pequeno receio de Sim. falar sobre essa questão, né? Eu penso que E acho que está errado não falarmos sobre isso, porque as pessoas precisam ouvir sobre isso. Sim. E uma coisa muito, muito interessante sobre esta área é também como é que nós podemos nos guardar em pureza e em santidade na área sexual, mesmo estando solteiras, porque nós achamos que é uma tentação só de pessoas que estão a namorar, que têm alguém, mas mesmo as pessoas que não têm ninguém podem passar por estas fases turbulentas da área sexual, porque nós somos seres que foram feitos para isso, para ter esses sentidos. Sim. Então, acho que é um ponto muito importante para alertar as igrejas, as comunidades, que é necessário falar, né? Sobre a parte masculina, mesmo na parte feminina, é preciso falar. E deixarmos cair estes muros que ainda colocamos para termos uma conversa franca, objetiva, e vamos descobrir que muitas pessoas precisam de ajuda. Isso. Muitas pessoas precisam de ajuda, precisam de entender o que é santidade, manter-se pura, que não é só a questão da ação, mas também da nossa Da mente. mente. Sim, mas se não temos ninguém, Para nos ensinar, Sim. para nos ajudar, então vamos ficar sim, a tonta ai, e a direita. à deriva. Exatamente. E cometemos erros. Sim. Cometemos muitos erros. E é muito triste, né? Mas queremos também trazer este alerta para as igrejas. O sexo não pode ser um tabu. O sexo é uma coisa que precisa ser conversada e falada de forma correta. Porque nós só dizemos, não podes fornicar, fornicar é pecado, mas não existe uma desmistificação, uma explicação clara, explicar, tipo, não é só pecado, não é só porque é pecado, mas existe muito mais a preservação do nosso corpo, de quem nós somos e por que Deus, tipo, olha para isso de uma forma muito íntima, né? Não somente para aquela área do casamento. E também a questão de sexo não é tudo no casamento, porque as pessoas pensam que vão casar logo. A finalidade foi cumprida, mas não. E nós já estamos nos nossos momentos finais do nosso podcast, mas eu queria muito que a irmã Carla deixasse um conselho para as irmãs e para os nossos irmãos que estão solteiros, que também talvez estejam a passar por um momento de dúvida, de indecisão, de propósito e não sabem o que fazer no tempo de espera. Falamos de muitas coisas aqui, muitos pontos importantes, mas eu gostaria que neste momento tivesse o teu tempo para falar aos nossos telespectadores que estão a ver-nos e deixar alguns conselhos, né, para as nossas manas, para os nossos manos, sobre esta questão toda que nós falamos aqui. Um conselho para os solteiros e as solteiras, né, neste tempo onde eles têm lutado com dúvidas, né, sobre a sua identidade, sobre o seu propósito, de como esperar também no Senhor, né? Primeiro, vocês não estão sozinhos. Amém. Não se sintam ilhados, né? Uma ilha. Eu sou sozinha, que estou com essas dúvidas, que sou eu. Não, vocês não estão sozinhos. Existem outros solteiros também, né? Com as mesmas dúvidas. Procurem pessoas maduras. Sim. Pessoas casadas. Maduro não quer dizer só aquele que vai estar casado. Existem solteiros que estão maduros, não é? Que já se encontraram, que entenderam o seu propósito de vida. Então, procurem essas pessoas, esses modelos que vocês veem aí. Falem. Conversem. Sim. Sobre os desafios que estão passando, sobre as dúvidas que têm, né? Busquem o dono da identidade. Amém. O eu sou. Amém. Não é? Então, busquem isso. Amém. Busquem estar bem perto dele. Não há coisa melhor do que você sentir o seu noivo, Jesus, tão pertinho de você, te abraçando. Não é? Quando você está precisando de um abraço, ele também nos abraça. Amém. Não é? Ele te abraçando, ele te afirmando, né? Te fortalecendo, né? Lembre-se que um inimigo
é quem gosta de plantar dúvidas. Um inimigo está sempre a criar questionamentos na nossa mente, trazer dúvidas, trazer confusões, fazer-nos ficar, né, desatentos ao momento em que estamos a vivendo e ao momento com aquilo que Deus quer fazer. E a única maneira de nós sanarmos esses ataques do inimigo, essas questões, essas dúvidas que o inimigo traz, é usando a espada do Espírito, usando a palavra. Sim. Não é? Eu acho que se nós formos a pensar tudo sobre solteirice, é voltar mesmo para a palavra, é voltar para Deus. Sim. Só Ele é que pode ajudar a saber como viver nesse tempo, né? Então, a palavra, Ele te vai dar certezas, te vai dar respostas, né, sobre essas questões. Né? E depois de entender que esperar no Senhor é sempre o melhor. Amém. Deus tem o melhor para nós. E Deus conhece o melhor tempo, a melhor pessoa, não é? Porque Ele não está a ver casamento. Não é só aquele dia da festa, aquele bonito, né? Há uma vida que vocês vão precisar de ajustar. Existem ajustamentos. E se vocês não estão centrados em Deus, não estão, né, não estão alinhados com os princípios de Deus, é isso que nós temos visto, né? Divórcios e coisas más que não deveriam acontecer no nosso meio, né? Então, espera no Senhor. Amém. Diz que aqueles que esperam no Senhor, né, eles não vão se cansar, mas vão renovar suas forças. Então, você que já pensa que estou cansada, estou ficando para titia, já chega Jesus. Deus vai renovar as suas forças. Deus renova as forças para nos ajudar a conseguir passar aquele momento da solteirice. Né? Há quem fica 2 anos só, numa fase de solteira adulta, né? Há quem fique 4, 10. Deus conhece tempos e as estações certas para a vida de cada um. Então, espera com paciência no Senhor. Amém. Deus tem o melhor. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença e por ter nos dado o seu tempo para partilhar conosco os seus conhecimentos e estes conselhos que foram muito edificantes para cada um de nós. E para todos vocês que estiveram a assistir esta primeira parte da série de solteiros e solteirice e identidade com as mulheres maravilhosas que nós recebemos, o nosso muito obrigada. E para os solteiros, esperem no Senhor, né? Aguardem e busquem parecer-se mais com Cristo, que esse é o objetivo das nossas vidas, parecer-se mais com Cristo e refletir a sua glória durante este tempo que nós estamos aqui. E preparem-se para a segunda parte dos solteiros com identidade com os nossos homens. E estaremos a passar novos episódios da segunda parte da nossa série com homens solteiros, para também ouvir a perspectiva deles sobre este tema e sobre estas questões que nós trazemos. Muito obrigado por terem nos assistido. Compartilhem os nossos vídeos e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Até a próxima.